Conquistando amigos. Cidade de Celticardia propriamente dita. Sua rainha não gosta de mim. Ains disse sem rodeios enquanto o trio de anões liderava seu grupo. O sumo sacerdote engoliu em seco. Senhor. Certamente. Ele começou a dizer, apenas para interromper suas palavras quando Ains levantou sua mão esquelética decisivamente, cortando suas palavras. Falemos a verdade. Não estamos na presença dela, não precisamos começar mentindo um para o outro, isso seria um péssimo começo para as coisas, não é? Ele disse enquanto olhava para o anão confuso. O sumo sacerdote era um sujeito bastante redondo. Mesmo para um anão normalmente atarracado, ele se comportava como um homem que já havia caminhado muitos quilômetros. Parecia uma coisa normal, como o povo, os anões das trevas pareciam cansados e infelizes, no pouco tempo que ele os observou. O ministro Bixi falou, e balançou a cabeça sombriamente ao fazê-lo. Você fala a verdade, majestade. Mas, por favor, não me leve a mal, nunca soube que ela gostasse de alguém. Ela não ama seu povo. Não é apropriado que um governante ame aqueles que governa como se fossem seus próprios filhos. Ains perguntou com aparente incerteza. Rive Aldon riu, Ains olhou para ele, enquanto o resto do grupo olhou feio. Por favor, me perdoe, eu não rio de sua pergunta, Sua Majestade. É só que é um tipo de conceito novo. A rainha é a rainha, e isso é tudo o que existe. Ela não tem que gostar de nós, não precisamos gostar dela, ela só precisa mandar, só temos que obedecer. Eu vejo. Ains disse, ele olhou para trás, Yuri Alpha, Tuari e Gondo usavam máscaras neutras que diziam o suficiente sobre sua desaprovação pelo que Aldon acabará de dizer. Por que você não me conta mais sobre seu povo? Ains perguntou enquanto eles saíam para a cidade, sentindo que uma mudança de assunto era necessária. Como desejar, Sua Majestade. Treia disse educadamente. Vivemos aqui sob a montanha há vários milhares de anos, a maioria dos que vivem aqui também morrem aqui. Nascemos, trabalhamos, morremos para sermos substituídos pela próxima geração, igual aos humanos, mas se você olhar para a parede de memória de quase qualquer anão, verá a mesma coisa. Ele nasceu, viveu, trabalhou, morreu. Alguns recebem uma sentença extra. Por exemplo, séculos atrás, um batedor aventurou-se muito além do nosso alcance, e nos trouxe aviso sobre a vinda dos 6 deuses da teocracia. Seu marcador diz: ele serviu bem. Vocês estão todos felizes vivendo assim? Gondo perguntou. Ele olhou em volta enquanto eles saíam do palácio. Quero dizer, todos vocês não parecem felizes, parece que suas vidas são apenas uma marcha da morte, se me permitem dizer isso. O ministro Bixi pareceu surpreso. Que outro caminho existe? Fora da montanha, é perigoso além das palavras, enviamos nossos batedores para lidar com os elfos negros, alguns mercadores vão para o norte para negociar com algumas aldeias humanas e cidades fronteiriças, mas quando os anões deixam a montanha por qualquer período de tempo, coisas ruins acontecem. Estamos seguros no Império sob a pedra, manter o mundo fora é como sobrevivemos quando tantos outros morreram. Sua voz era um tanto defensiva quando ele respondeu ao anão do norte. Isso é tudo o que você quer? Tuari perguntou tristemente. A voz dela era como a de um salgueiro a quem foi dado o poder da fala, carregava consigo um som inconfundível de tristeza, que atingiu bruscamente os 3 acompanhantes. O que você quer dizer? Treia perguntou. Oh, não importa, me desculpe. Eu não deveria ter falado. Tuari disse, sua voz ficou confusa e incerta, um rubor profundo apareceu em seu rosto. Não, continue, Tuari. Diga o que pensa. Ains disse com um incentivo gentil. Mestre anão, Padre Treia, eu nasci em Restize, aquele reino humano no norte, quando eu era, anos atrás, um nobre me levou para. Ele me usou como se eu fosse uma coisa, depois me vendeu por menos do que o custo de uma garrafa de vinho, acabei em um lugar ainda pior. No começo eu só queria viver mais um dia, então tudo que eu poderia desejar era uma vida sem dor, mas não me foi concedida essa misericórdia. Em vez disso, fui jogada fora como uma boneca esfarrapada. Mas o destino tinha algo mais reservado para mim, e fui resgatada, e todos que me machucaram tiveram mortes muito dolorosas. Ele me salvou. Ela disse suavemente, apontando ternamente para o rei feiticeiro.
Ele me deixou morar na casa dele, e trabalhar como empregada doméstica ao lado do servo dele que se tornou meu marido. No começo, bem, tudo o que eu queria era estar segura, e eu estava segura servindo este rei. Seu rosto, tão sério e grave enquanto ela falava, assumiu um sorrisinho rachado. Eu nunca quis sair de lá, e já se passaram alguns anos desde então. É um lar para mim agora, e quero passar minha vida a serviço daqueles que me salvaram quando os humanos me abandonaram. Eles são minha família, mesmo os assustadores. A verdade é que esta é uma das primeiras vezes que deixo suas paredes em muito tempo. Mas quando penso nisso, vejo que isso é errado. Não quero ter medo do resto do mundo. Há lugares que meu rei governa aqui. Disseram-me que é incrível de ver. Eu quero vê-los. O sorriso dela cresceu um pouco mais enquanto ela prosseguia. Mesmo agora, estou vendo coisas que me surpreendem. Seus braços se estenderam como se quisessem abraçar o império sob a pedra. Isso é incrível, tanto artesanato, tanta habilidade, tudo escondido onde ninguém de fora pode ver, e ainda assim aqui estou, olhando para tudo, e se eu tivesse ficado para trás como meu senhor teria permitido, eu nunca saberia que nenhum de vocês estava aqui. Enquanto vocês falam sobre as coisas que fazem em relação à segurança, eu me pergunto qual é o sentido de tudo isso, se vocês não estão realmente vivendo. Levarei comigo a lembrança deste lugar para o resto da minha vida, e nunca me arrependerei de ter saído de casa para vê-lo. Mas sei que tem ainda mais por aí, muito mais. À medida que ela falava mais, e mais, sua voz crescia em paixão enquanto ela olhava para o trio com partes iguais de paixão e tristeza. No entanto, parece-me que você vai perder tudo, mesmo que não seja necessário. Seu olhar caiu. Isso é o que eu penso, o mundo às vezes é assustador, mas também é lindo, e incrível, e olhando ao redor agora para coisas que nunca vi antes, quero ver mais isso. Não quero me esconder, quero viver, não apenas existir até morrer. Todo o grupo ficou em silêncio enquanto caminhavam, o barulho da cidade encobriu o som de seus passos, e seus acompanhantes se entreolharam. Depois de alguns minutos, o ministro Bixi olhou para o rei feiticeiro. Ela é uma sacerdotisa ou algo assim, nunca ouvi um plebeu falar assim. Ele balançou a cabeça. Apenas uma das minhas criadas, é como ela diz, um dos meus homens a resgatou, ela foi levada novamente, e eu a salvei, e garanti que seus agressores sofressem por seu erro. Ela resumiu com bastante precisão sua vida até agora, e ela está certa, esta cidade é muito impressionante. Mas, perdoe-me por dizer, seu povo parece geralmente infeliz. Percebemos isso no caminho. Há algum desastre que derrubou seu humor? O Rive encolheu os ombros. Não, nada disso, quero dizer, há uma rebelião entre os escravos, e tudo mais, mas esta é a norma para nós, a montanha exige a nossa devoção. O que você quer dizer? Ains perguntou. Nosso Deus é nossa montanha é nosso Deus. Treia entoou. Ele nos dá nossos cristais, e nos alimenta com a mana que dá poder aos nossos magos. É parte do motivo pelo qual raramente partimos. O que são esses cristais? Ains perguntou curioso. Bixi olhou para Aldon com uma advertência no rosto, mas se Aldon se importou, ou percebeu, ele não demonstrou. Pergunta por pergunta, Alteza, se me permitir. Uma troca justa. Faça a sua pergunta. Ains respondeu sinceramente. Outros podem adquirir a mesma magia que você tem? Ele perguntou com zelo em sua voz. Isso eu não posso responder. Como alguém pode dizer quais são os limites superiores do potencial de um indivíduo? Certa vez, foi dito que o quinto nível era o mais alto que um humano poderia atingir, mas Fluder, um dos meus alunos agora, alcançou o sexto nível muitos anos atrás, e a meu serviço, há algum tempo, com uma pequena ajuda de alguns itens, e muita preparação, conseguiu um feitiço menor de sétimo nível. Ele pode alcançar alturas ainda maiores, ou este pode ser o limite de sua vida. Isso pode não ser a resposta que você queria ouvir, mas aí está. Ains disse, marcando silenciosamente o ponto vulnerável no personagem de Aldon. O rosto do anão ficou desanimado enquanto ele ouvia, mas quando ele soube que alguém que estava aprendendo com o rei feiticeiro havia alcançado um feitiço de sétimo nível, seus olhos se arregalaram, e brilharam como estrelas. Ele olhou cobiçosamente para o rei feiticeiro. Peguei ele. Ains pensou com satisfação. É claro. Ains acrescentou com uma nota de cautela.
Ele permaneceu em minha casa por anos, estudando em minha biblioteca, e aprendendo com um dos meus subordinados de 8º nível também. Ele exigiu um investimento substancial em tempo e recursos para alcançar esse fim. Não é um caminho que a maioria esteja disposta a trilhar. Ains disse casualmente. Somente aqueles a meu serviço que são mais dedicados ao caminho da magia têm acesso a essa parte da biblioteca, ou ao tipo de tempo que terei gasto com eles. Sua voz era casual e desdenhosa, como se fornecesse detalhes sem importância sobre um subordinado, mas alimentava o caráter de Aldon diretamente em sua essência, fornecendo outra informação que o anão internalizou profundamente. Servir-me é ganhar tudo. Foi o que Aldon ouviu. Agora, minha vez, o que são esses cristais? Ains perguntou. Eles são basicamente pedras de mana. Aldon disse sem sequer um pingo de hesitação. Deus nos dá eles através da pedra de alguma forma, nós os desenterramos, e eles nos permitem reabastecer mana quase instantaneamente, dando aos nossos magos o poder que lhes permite criar próteses magicine, e usar todos os tipos de feitiços. A maioria ainda nunca consegue ir além no 3º nível, alguns talentosos chegam ao 5º, como eu, mas enquanto tivermos essas pedras de mana, não ficaremos sem capacidade de lançar nossos feitiços. Ains estava grato por sua supressão emocional nesse caso, e por seu rosto esquelético, porque em conjunto eles escondiam sua reação. Tais coisas fortaleceriam enormemente Nazarick. Entendo. Nunca vi isso em outro lugar. Diga-me, você não os comercializa além da montanha? Ains perguntou. Aldon balançou a cabeça. Absolutamente não, Majestade, eles estão cuidadosamente acumulados e armazenados nas 5 grandes cidades. Eu vejo, Ains disse. A primeira coisa que vou consertar. Pensou o rei feiticeiro consigo mesmo. Não há nada pelo qual você os trocaria? Ains perguntou. O rosto de Aldon revelou alguma frustração. Falando por mim, Majestade, eu trocaria alguns por livros. Eu sei que existe conhecimento no mundo que poderíamos usar. Você não falou o suficiente sobre esse assunto, Aldon, disse Bixis. Ah, pare com isso, Bixi. Aldon disse aborrecido. Você conversou com os batedores também, as coisas estão mudando por aí. Quando foi a última vez que chegou um carregamento de escravos com mais de 10, 20 anos atrás, poderíamos conseguir 1000 pares de mãos pelo preço de uma cesta de minério de adamantita. Agora conseguir 10 pares de mãos é difícil, e o exército está tendo que matar os que ainda estão aqui. Temos que olhar para fora, fazer as coisas de maneira diferente, ou o mundo pode bater à nossa porta, e não nos deixar nenhuma maneira de lidar com isso. Ains teve a nítida impressão de que esta não era uma conversa nova entre os dois, e pela forma como Treia suspirou, não era uma conversa com a qual ele não estava familiarizado. Posso mostrar uma coisa a todos vocês? Ains perguntou. O que é, Majestade? Treia perguntou incerto. O mundo lá fora. Ains disse. Vou usar um feitiço de 9º nível, um portal aparecerá, e quando passarmos por ele, estaremos em outro lugar. Sei que você pretendia me mostrar seu mundo, e por isso sou grato, mas se vamos entender um ao outro, eu deveria retribuir o favor. A curiosidade estava escrita em letras grandes em seus rostos barbudos. No final, como recompensa por me ceder, vou lhe oferecer alguns pequenos presentes, sinais de agradecimento por concordar com minhas excentricidades reais. Ains disse, e ele viu seus olhos se arregalarem levemente no indicador universal de avareza mal disfarçada. Mostre-nos. Aldon disse, falando pelos outros dois. Um momento depois, um buraco se abriu na frente deles, e Ains entrou, seguido pelo resto deles. Quando chegaram ao outro lado, Ains gesticulou ao seu redor. Bem-vindo a Irrantel, a primeira cidade do meu reino. Os anões não disseram nada, Ains não precisava de explicação, ele viu seus rostos refletidos no vidro de uma loja próxima enquanto olhavam boquiabertos. Um cavaleiro da morte caminhou pesadamente até o centro de uma rua da cidade, e simplesmente ficou ali parado enquanto as pessoas atravessavam, depois se afastou, e retomou a patrulha. Se os outros não o viram, Aldon claramente o fez, mas os outros dois não deixaram de ver os orques, goblins, elfos, ogros, humanos, e outros que passavam. Todas as raças compartilham espaço dentro da minha cidade, os vampiros não atacam os humanos, os orques, e os bafog não se matam, e escravizam uns aos outros, os goblins não emboscam viajantes na estrada. Venha, siga-me.
Ele disse, e começou a andar. Sem mais nada para fazer, sem outra opção, os 3 guias turísticos viraram turistas, seguindo atrás do rei feiticeiro. Um dragão passou por cima, e os 3 anões instintivamente cobriram a cabeça, e se abaixaram ainda mais. Não há necessidade de temer, ele provavelmente é um carteiro. Ainz disse casualmente. Provavelmente não é um dos que lidam com o combate, ele é muito pequeno, os dragões da classe de guerra são muito maiores. Eles permaneceram em silêncio enquanto ele caminhava. Um gigante de gelo atravessou uma rua de 4 vias a uma dúzia de metros à frente, vindo na direção do rei feiticeiro, carregando uma grande mochila nas costas, e seguido por alguns anões. Ele é um dos seus escravos? Bixi perguntou, apontando para o gigante, sua voz carregava uma sensação de admiração. Ainz parou de andar, e se virou para ele. Escravos? Eu não tenho escravos. A escravidão é, perdoe-me, muito estúpida aos meus olhos. Eu não. Então como você faz alguma coisa? É tudo mágico? Perguntou Bixi. Ainz soltou uma risada baixa, e indulgente, como alguém poderia dar a uma criança que fez uma pergunta ignorante. Diga-me, ministro Bixi, o que é escravidão? O que você quer dizer, Sua Majestade? Ele perguntou confuso. Tire todas as bobagens, e a escravidão é uma ferramenta de gestão, é assim que você reúne muitas pessoas fortes para fazer um trabalho, certo? Ainz perguntou. Sim. O anão respondeu hesitante, tendo a nítida impressão de que estava caindo verbalmente em uma armadilha. Mas todos aqueles fortes odeiam o trabalho, não é? Eles odeiam você, odeiam o trabalho, e não querem nada mais do que parar, não é? Ele perguntou. Eu suponho. Bixi disse honestamente. Não é muito eficiente quando você coloca dessa maneira, não é? Ainz perguntou, usando uma palavra que ele já os ouviu aplicar várias vezes enquanto vendia suas ideias ao pragmático ministro dos anões negros. Mas é a única maneira de. O anão parou, enquanto o gigante de gelo e os anões se aproximavam. Com licença. Ainz disse aos anões, e ao gigante de gelo, sua voz com a alma da cortesia quando eles perceberam de quem estavam se aproximando, e se ajoelharam na calçada imediatamente. Levantem. Ainz disse. Mas se vocês quiserem, antes de ir, me digam o que estão fazendo. Ele se dirigiu ao pequeno grupo. Ah, Majestade, meu nome é Chão, e esse sujeito grande atrás de mim, bem, o nome dele é Músculos, eu sei, óbvio, certo. Ele sorriu, e continuou. Esse pacote contém um monte de ferramentas que estamos usando para trabalhar na expansão do distrito de pesquisa e mercado dos anões. Entendo, e você forçou Músculos a trabalhar para você? Ainz perguntou. O anão pareceu ofendido. Nunca, Vossa Majestade, Músculos recebe 2 moedas de prata por dia, com um bônus de 20, e 5 moedas de cobre para cada entrega ou cada quilo extra acima do mínimo. Ainz olhou para Músculos. Bem nomeado, não é? Sua voz carregava uma nota de humor que o gigante de gelo apreciou. Sim, hein? Ele disse. Bem pago. Ainz perguntou. Sim, hein? Ele respondeu. Você gosta do seu trabalho? Ainz perguntou. Sim, hein? Ele respondeu novamente com uma expressão muito feliz no rosto. Você planeja desistir em breve? Ainz perguntou. O gigante de gelo pensou. Não. Eles pagam bem, têm uma boa casa, meu filho está feliz na escola, se alguém oferecer mais, posso aceitar. O gigante olhou sarcasticamente para os anões. No entanto, gosto de trabalhar para eles, sem fome, sem medo, sem ataques de dragões, vivemos bem. Obrigado, disse Ainz. Aceite isso pelo seu inconveniente. Ele acrescentou, e tirou várias moedas de ouro, e entregou uma para cada anão, e uma para o gigante. A mão enorme fechou-se sobre ela. Minha família vai beber para você esta noite, Sua Alteza. O gigante de gelo disse. A nossa também. Os anões tinham sorrisos enormes em seus rostos, enquanto todos se curvavam, e seguiam em frente. Você poderia ter escravizado aquele? Ele perguntou. Quando eles se foram, Ainz olhou para o ministro anão negro atordoado. Todos os gigantes de gelo da cordilheira ao norte daqui estão agora sob meu domínio. Quantos você poderia forçar a trabalhar para você? Ele perguntou. 10? 100? Quanto perigo você correria se tentasse forçar qualquer número deles a trabalhar contra a sua vontade? Bixi engoliu em seco. Mesmo assim, o trabalho está feito.
Ele está feliz, os anões estão felizes, todos estão trabalhando duro porque ganham com isso. Ainz disse enquanto gesticulava para as figuras decrescentes que os deixavam para trás. Para um escravo, suas ferramentas são seus inimigos. Ele odeia seu mestre, odeia suas ferramentas, e odeia seu trabalho. Ele só quer drenar seus recursos o máximo possível antes de morrer, e isso se você tiver sorte. Se você não tiver sorte, ele quer matá-lo, e pode apenas tentar fazê-lo, e se você realmente tiver azar, ele terá sucesso, e tudo o que você terá comprado para si mesmo será uma morte desagradável. Ainz disse sem rodeios. Minha ferramenta de gestão é diferente, é de interesse próprio. Eles me servem para que possam ganhar boas vidas. Todo demi-humano, heteromorfo, humano, e seja lá o que for, é capaz de se beneficiar trabalhando para o bem de seu próximo. Eles negociam entre si, e cada um contribui para a melhoria do todo. É um sistema muito melhor. Ainz concluiu. Mas o custo do seu é muito maior, não é? Perguntou Bixi. Eles estavam pagando aquele gigante pelo trabalho dele. Eu compro um escravo, talvez ele não faça o melhor trabalho, mas o trabalho é feito, e não preciso continuar gastando dinheiro com ele. Talvez não, mas, e depois? Ainz perguntou. Eu não entendi. Disse Bixi. Você compra um escravo, mas não paga nada a ele, isso significa que ele não compra nada, está gastando recursos para se manter vivo, e continuar trabalhando, mas não está gerando nenhuma atividade econômica, isso significa que ninguém mais se beneficia com sua presença ali. Ainz disse pacientemente. Quando pagam aquele gigante de gelo, ele sai, e compra comida de vendedor, cerveja de bar, compra brinquedos para os filhos, paga impostos que pagam a escola dos filhos, gasta dinheiro em coisas que o fazem feliz, e sua família próspera. Quando ele gasta esse dinheiro, ele cria demanda por bens e serviços que outros na comunidade ganham ao fornecer a ele, o que significa que eles contratam mais trabalhadores, compram mais suprimentos, o que por sua vez concede ainda mais oportunidades para outros ganharem fazendo a mesma coisa. Ainz explicou pacientemente. Sua despesa única com o escravo reduz a riqueza geral de toda a sua comunidade. Na melhor das hipóteses, você estagna, mas mais frequentemente, torna-se uma espiral descendente. Você não pode vender nada a ninguém se ninguém tiver dinheiro, mas você pode vender muito para muitos se a riqueza de todos aumentar. Ainz disse. Veja por si mesmo. Ele gesticulou ao seu redor. Quantas empresas poderiam sobreviver aqui, se houvesse apenas um punhado de pessoas que tivessem dinheiro para gastar? Ainz perguntou. O rosto de Bixi estava pensativo. Entendi. Nunca discuta moralidade com um pragmático. Ele pensou consigo mesmo, lembrando-se de um cliente particularmente difícil que conquistara muitos anos antes. Bixi ficou em silêncio, mas Ainz pôde ver a mudança de expressão em seu rosto. Você está lidando com uma rebelião agora, não está? Ainz perguntou. Qual é o custo disso? Quantos de seu povo você perderá ao derrubá-la, se é que consegue derrubá-la? Você dormiria com uma cobra venenosa? Provavelmente não, mas usando escravos, você faz isso todos os dias. A rebelião era inevitável, sua vitória não é, e você não pode se dar ao luxo de perder nenhuma vez. Você se tornou dependente de pessoas que te odeiam, e agora você não terá mais chances, pois minha nação está cada vez mais cercando a sua, e nós não permitiremos o comércio de escravidão dentro de nossas fronteiras. Bixi pode não ter dito nada verbalmente, mas seu rosto dizia muito. Agora vamos para a matança. Ainz pensou, feliz por não precisar mais se preocupar com uma cara de pôquer. Sei que você sempre fez as coisas dessa maneira, mas você continuará explorando um poço que secou, só porque rendeu muito no passado distante. Os tempos estão mudando em torno de sua montanha, e se você não mudar com eles por escolha, a mudança será imposta a você mesmo sem que o resto do mundo faça nada. O que você fará então? Como você sobreviverá? Admito que, assim como Tuari, estou impressionado com seu trabalho. Vocês são artesãos do mais alto calibre. Seus primos, tenho certeza que Gondo concordaria, não tem nada a ver com vocês a esse respeito. Ainz olhou para trás, e Gondo assentiu fervorosamente. Concordo. Gondo disse. Eu não gostaria de ver seu povo sofrer por causa de feridas auto-infligidas. Ainz disse, enquanto pensava calmamente. Um pequeno elogio para regar a argila. Você viu uma ferramenta melhor ao seu redor agora, uma que não apresenta os riscos do seu próprio sistema,
que eu entendo que já se voltou contra você, e que você não será capaz de manter por muito tempo. Ains disse: aceite boas relações comigo, e poderei fornecer um trabalho perfeito que nunca se rebelará, não representará nenhuma ameaça para você, e que certamente aumentará os rendimentos em todos os caminhos em que você os aplicar. Bixi olhou para o chão, e seus olhos se arregalaram ao perceber que estava olhando para estradas encantadas. Venha, vamos caminhar mais um pouco. Ains disse, e seguiu em frente, permitindo que o ministro do interior, agora silencioso, repassasse em sua cabeça tudo o que tinha ouvido. Caminharam pelas ruas de Irrantel, até que Treia apontou para 2 edifícios. O que são isso, Majestade? Ele perguntou. Eles parecem templos, mas são muito diferentes. Ains olhou para onde o anão estava apontando. Oh, aquele da esquerda é um templo ao deus da água, um dos 6 grandes deuses de antigamente. O próximo a ele é o templo da justiça negra, a religião que me adora como Deus. Acredito que aquele é dedicado a mim como Deus da justiça, aquele no distrito demi-humano é dedicado a mim como Deus da força. Ele disse casualmente. Que? Treia perguntou incrédulo. Perdoe-me, Majestade, acho que não ouvi direito. O que? Ains perguntou. Você disse que um é dedicado aos 6. Já ouvi falar deles. Os comerciantes com quem conversei falaram sobre os 6 deuses da humanidade como algo que muitas pessoas seguem. Acho que a teocracia Slane o segue. Mas você disse que aquele ao lado, aquele de pedra preta com uma grande porta vermelha, é dedicado a você? Ele perguntou suavemente. Sim, você ouviu corretamente. Ains disse casualmente. Um dos meus primeiros seguidores humanos começou a fé há algum tempo, é por isso que a teocracia Slane escolheu seguir o caminho da guerra. Os sacerdotes em Arvintar convocaram um sínodo dos templos do mundo para responder à questão da minha divindade: sou um deus, ou não sou? A visão da teocracia Slane sobre os mortos-vivos sendo como é, eles se opõem fervorosamente a essa ideia, e optaram por prosseguir uma guerra na esperança de forçar os templos em outros países a votarem em seu caminho quando a reunião ocorrer, ou para provar que não sou um deus, derrotando-me. Ains respondeu. Eles não estão tendo sorte em nenhum dos aspectos. Ains disse sem rodeios. Mas, você é um deus? Treia perguntou suavemente. Ains pensou cuidadosamente em tudo o que Treia havia dito enquanto considerava a melhor maneira de abordá-lo sobre o assunto. Diga-me, padre, o que é um deus? Ains perguntou. Um deus é aquele que sustenta o seu povo. Ele respondeu. Sua rainha é uma deusa então? Ains perguntou. Não. Ele disse com absoluta finalidade, um tom que Ains não perdeu. Ele não gosta dela. Ains pensou, fazendo uma anotação mental disso. Por que não? Ela não sustenta seu povo? Ains perguntou. Ela é apenas uma mortal, ela morrerá, seu poder não é muito maior que o nosso. Ela é apenas uma pessoa em posição de fazer coisas. Treia respondeu. Ains percebeu que ele não disse que ela realmente fez alguma coisa, apenas que ela estava em posição de fazer as coisas. Eu sou imortal, não vou morrer, eu sustento meu povo, e meu poder excede enormemente qualquer coisa já mostrada pelos 6 deuses da humanidade, portanto, pela sua definição, sou um deus. Ains perguntou retoricamente. Treia tinha uma expressão confusa no rosto, e seus camaradas olhavam para ele com grande interesse. Venha, vamos entrar no meu templo, podemos continuar conversando ao longo do caminho. Ains disse. Ao se mover com o grupo, Treia respondeu. Bem, nossa montanha é um deus, é imortal, nos sustenta, e é mais poderosa do que nós. Ains fez uma pausa para rir. Deixe-me mostrar-lhe algo. Ains disse. Antes de entrarmos no templo. O que, meu senhor? Treia perguntou incerto. Você já viu uma montanha caminhar? Ains perguntou.